Pois é, o ministro realmente ele deveria assumir a pasta. Agora, é curioso, né, Tiago? Temos competências concorrentes, temos prefeitos e governadores desde o início da pandemia, com autonomia para determinar como será o combate à pandemia. Temos todos os demais ministérios atuando em prol da pandemia, o Ministério da Economia viabilizando as verbas para transferência, o ministro da Infraestrutura, a ministra do Abastecimento garantindo abastecimento a todos, o Ministério da Defesa também garantindo a nossa proteção, nossas fronteiras, enfim, todos os ministérios atuando em prol da pandemia e genocida é o ministro da Saúde, o Pazuello, que está lá, o ministro Pazuello, atuando diariamente, que veio auxiliar o ministério, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. E mais uma outra relação que se faz sempre, não você, Tiago, mas que nós lemos muito quando lemos notícias, é justamente essa relação do número de mortes e da responsabilização direta dessa ligação direta com o governo federal, que é justamente quem está viabilizando, quem está manifestando toda a sua preocupação com relação à manutenção da economia, com relação à manutenção da vida de todas as pessoas. Então, é muito interessante que essa crítica seja tão pontual, né? Então, todas as mazelas do coronavírus sempre tem um apontamento para o governo federal e agora o alvo é especificamente o ministro da Saúde, um apontamento absolutamente injusto. O ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, todos os servidores que lá estão e que compõem o Ministério estão atuando de forma absolutamente dedicada. O governo federal vem se esforçando, vem manifestando preocupação e tomando atitudes. E ninguém se preocupa, por exemplo, com os atos de corrupção que estão acontecendo no Brasil todo e que estão sendo investigados justamente por pessoas que estão desviando o dinheiro da saúde do governo federal em benefício próprio. Esses é que são os nossos inimigos. Então, é realmente de se pensar, será que estamos mesmo polarizados entre esquerda e direita? Tendo a achar que não. Eu acho que a nossa polarização é uma polarização diferente. São os brasileiros que querem um Brasil que funcione, os brasileiros que amam o nosso país e os brasileiros que atuam contra o Brasil, que torcem pelo vírus, que fazem apologias à morte do presidente da República, que comemoram o fato do Brasil ter sido contaminado, porque assim o Estado será valorizado, e outras tantas manifestações que absolutamente não contribuem em nada para a evolução do nosso país. Então, o que nós precisamos é dar mais voz a todas essas pessoas, a esses brasileiros que estão atuando em prol do Brasil. Nós precisamos defender o nosso país desses maus brasileiros. Nós estamos divididos entre bons brasileiros e maus brasileiros. E esses maus brasileiros, eles precisam ser, sim, investigados, eles precisam ser, sim, punidos, eles precisam ser, sim, condenados. E aí a atuação do judiciário é extremamente relevante. De um judiciário absolutamente parcial, absolutamente isento e que se contenha em falar nos autos e não em falar fora dos autos, muito menos manifestando opiniões que em nada contribuem para a evolução, para a melhora do nosso país.